Você já se perguntou? Tá bom, eu faço a minha prática de Ho'oponopono, de bênçãos, de mantra, eu tenho a minha rotina onde eu me dedico a isso, que eu vou lá acendo minha vela, eu faço o meu ritual, eu tomo meu banho, eu cuido dos meus cristais, eu tomo meu chá, enfim, a gente tem práticas quando a gente está nesse processo de despertar, de conexão, de abençoar a própria vida, de prosperar em todos os aspectos, buscar uma vida mais feliz, uma vida mais livre, conectada, enfim, esse despertar que cada vez mais pessoas estão vivendo, ainda bem, mas a gente tem a mania de pensar que é tudo focado. Eu faço aqui, eu faço aqui, eu faço aqui, eu faço aqui. Mas a energia da bênção, a vida abençoada, ser abençoado, estar vibrando, ressoando amor, ressoando bênçãos, ressoando espiritualidade, despertar, não desliga. Isso é o tempo todo, nosso corpo, os nossos corpos, tá tudo solvido. É muito difícil da gente ter uma visão clara, porque o nosso racional não aceita muito isso, de que eu sou matéria, mas essa matéria são átomos e eles se movimentam e a energia e tudo é átomo e tudo tá conectado e somos um só. Essa poeira de estrelas é muito difícil, mas imagina que você está dentro de uma grande gelatina e essa gelatina é prana e tá tudo como se tivesse tudo mergulhado em harmonia nesse suco, sabe, de prana, de energia de Deus, de criação. É essa a criação. Sabe quando você vai boiar, você boia na piscina e aí assim você deixa o ouvido para dentro? Eu tenho meditado muito boiando, então essa tá me sendo uma visão muito clara para explicar. Aí o ouvido fica dentro da água e assim você tá em paz e você consegue ouvir o seu corpo, os seus batimentos e você tá todo envolvido por essa água. Você se sente completamente envolvido. A gente tá assim, quase como dentro de um pote de gelatina, sabe, gelatina com fruta, as frutinhas? É como se a gente fosse as frutinhas. Só que isso ressoa, né? Mas frutinhas que têm vida, que se movimentam, que estão caminhando, que estão fazendo coisas. Mas é isso. Então, quando você tá consciente ou desperto, e quanto mais tempo consciente e desperto, melhor, porque mais tempo... Imagina se você fica desperto 10 minutos do seu dia. O tanto de diferença que você vai fazer com a sua vida, porque esse é o poder do agora. É no momento agora que você consegue fazer a diferença. É como você lida com as energias no momento em que você mais precisa. Porque é fácil ficar, eu sou abençoada, gratidão, gratidão, gratidão. E na hora que você mais precisa, você esquecer tudo isso. Você vir pra terra assim, tipo, nível hard de... Não, a gente é uma coisa só. Então quando você vem pro... Você trouxe tudo. Você não é tipo, a minha emoção é uma coisa, meu espírito é outra, eu tô num outro lugar, Deus tá fora. Não, tá tudo solvido nessa grande gelatina de prana. Por isso tudo que você enxerga te alimenta de alguma forma. Você se alimenta pelo que você vê, você se alimenta pelo que você escuta, você se alimenta pelo que você ingere, você se alimenta pelo que você faz com o seu corpo, com os seus pensamentos. Tudo isso pode estar te fazendo bem ou te fazendo mal. E você escolhe como você quer lidar com isso. Só que aí no dia a dia a gente tem dificuldade em saber como agir. E hoje aconteceu uma coisa que eu acho que serve bem de exemplo de como lidar com a espiritualidade no dia a dia sem deixar a peteca cair. Porque a gente vai, como a gente ressoou, né? É como o vídeo passado, a gente saiu soltando karma de inconsciência, porque karma é ação e a gente tá agindo o tempo todo
seja no corpo físico, no corpo mental, no corpo espiritual, no corpo emocional, isso tá lá. Se você não tiver consciência de como tá essa complexidade eu, e você tem essa consciência quando você se conecta com a sua centelha divina, então você tá lá criando karma que vai cair na tua cabeça. Vai cair, fato. E você nem vai lembrar, porque você não sabe. Tá no inconsciente. Então, o despertar é manter essa consciência. E essa consciência é treinada no dia a dia. Então, vamos lá. Qual foi o exemplo? Eu torci meu pé. Ah, isso é normal. A pessoa torce o pé. Mais ou menos. Eu torço esse meu pé direito há anos. E há anos que eu não aprendo. Por quê? Porque a gente tá aprendendo o tempo todo. Eu tô aqui compartilhando com vocês tudo que eu já vivi. As pessoas me trazem um monte de informações e de relatos e de depoimentos e de questionamentos. E a gente tá todo mundo junto, vivendo. Então, compartilhar também é o seu próprio aprendizado. Então, eu também aprendo quando eu compartilho. E aí eu torci meu pé, então como que tá sendo a minha rotina? Eu vim passar eu vim passar um mês na praia, porque eu precisava enxergar longe. Eu tava no interior, que é onde eu tenho uma casa, e aí era tudo... Eu tava presa dentro de um quadrado e eu precisava enxergar longe. Então eu esperei todas essas festas, tudo, carnaval... Tudo isso de pandemia passar e vim passar um mês. Aí eu chego aqui e resolvo que a gente não vai mais embora. Então, no meio disso, no meio dessa vamos morar aqui, vamos morar na praia, a gente entrou no lockdown. Então, eu tô com minhas coisas lá, eu estou morando aqui e então tá tudo meio confuso e tal. Mas, por outro lado... Tô sem roupa, então vocês vão ver vários vídeos com roupa repetida, tipo cenário à parede, tudo bem. Tô gravando com o celular, não tenho como fazer edição, beleza, tudo bem. Mas qual tá sendo a rotina? A rotina tá sendo, eu vou gravar, eu vou me inspirar, eu vou meditar, eu tô conseguindo cuidar de toda a organização, então eu tô acordando mais cedo, o milagre do amanhã amanheceu. Eu acordo mais cedo, eu me espreguiço que nem um cachorro, que nem um gato, porque eles ensinam muito pra gente pôr o corpo. Aí eu me abençoo. Primeira coisa que eu falo, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, será abençoado, porque eu sou abençoada. Eu sou minha centelha divina. Eu sou me conectando com essa centelha divina, trazendo o poder dos acontecimentos para que eles sejam abençoados. E quando não é abençoado, ou quando ou quando eu caio, ou quando eu tropeço, a gente não se pegar a isso, continuar nesse processo de ressoar bênçãos, ressoar amor, ressoar, porque você vai receber de volta. Solta karma, cai na cabeça, então que caiam bênçãos, que eu esteja fazendo karma de bênçãos e de amor, e que caiam bênçãos e amor na cabeça. E aí, depois que eu, abençoo a minha vida, abençoo o Carecão, abençoo o meu filho, abençoo as pessoas que possam estar precisando, com o poder do eu sou, aí eu pego, me troco, depois que eu fiz esse pequeno mínimo ritual comigo mesmo, já fico bem. Quanto mais você faz, mais vezes você faz, mais isso te transforma. Assim, o seu primeiro pensamento é de bênçãos. E aí me troquei. Aí eu tomo um shot de manhã, porque eu tô numa de cuidar também do corpo físico mesmo. Precisa prestar muita atenção no corpo físico. Eu tava muito... Com a pandemia, eu tava muito espiritual. E eu tava, tipo, largando, assim. Tipo, daqui a pouco eu ia estar, tipo, meditando deitada, sabe? Aí, bom... Tomo meu shot e vou para a praia, vou caminhar, porque eu caminho de manhã, olhando para o mar de máscara, não caminho tanto, não corro, porque máscara é complicado para respirar, para mim, para ficar correndo, mas eu vou, faço minha caminhada, tô cuidando de mim, tô cuidando de você, tô cuidando do outro. E aí, saí, Alquinho, o meu livrinho do Osho, uma canga,
né, pra, tipo, eu sentar no banquinho por causa da pandemia, então, tipo, eu levo uma canga, esterilizo tudo, jogo lá, aquela coisa, aquela parada, né, de quem tá vivendo em pandemia. E aí, tô indo, né, tipo, pronta pra meditar. Então, eu faço uma caminhada, depois eu sento, medito, olhando o mar, pensando, me inspirando, sabe? Reavaliando, analisando as minhas crenças. A gente está em processo de transformação o tempo todo. Não para, não para, não para. Então, você pode fazer isso. Presente, presente, presente. Estar no presente. Aí, tá, beleza. Vamos lá. Vamos pra minha rotina, né? Que eu tô adorando e tal. Aí, ando, né? Duas casas, não deu duas casas. E aí, o que que acontece? Eu tô lá, olhando, sentindo o vento, super amorosa, super feliz, caminhando, olhando o mar, porque dá pra ver o mar, assim, tipo, eu saio aqui saio do portão e eu já consigo ver o mar, então eu tô lá olhando o mar, não tem ninguém na rua, porque eu saio de manhãzinha cedinho, sabe? E aí, né, tipo, tudo silencioso, só passarinho, aquele vento, aquela brisa, o som, eu ouço o som do mar, o som do mar acalma, e pum, e torço o pé. Sabe quando você fala, oi, eu torci o pé, o que é que eu fiz de errado? No primeiro momento, ainda tem esse vício, eu ainda tenho o vício de me culpar, né, tipo, você tá errada, o que que você fez de errado, né? Tipo, na hora, aí a centelha divina, respira fundo, abençoa. Isso é a prática da espiritualidade, é não entrar. Eu vi que eu já ia entrar no vitimismo, que eu vou contar pra vocês o eu passado que fazia quando torci o pé. Respira fundo, divindade, limpa em mim o que está contribuindo para esse sofrimento, para essa situação. Eu sou abençoada, eu sou, limpa em mim, divindade, limpa em mim, eu sou abençoada, divindade, limpa em mim. E entrei nesse processo. A dor foi suavizando. E eu torço esse pé há anos. Eu tenho até botinha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu torci, eu já fiquei tentando analisar e ver qual crença limitante, e é tipo, sabe o crônico da parada? A gente tem coisas crônicas, ciclos que se repetem, você vai, você não consegue, então a parada do meu pé é essa, esse pé direito torce. E qual é o não se referenciar pelo passado, deixar o passado no passado, viver o presente? Qual é a grande chave? Quando a gente tá num ciclo repetitivo, normalmente a gente tem a mesma atitude. A chave é não ter a mesma atitude. E a atitude ser levada pela sua centelha divina. Então, quando acontece um conflito, tipo, eu torci o pé, você chama o poder da sua centelha divina pro agora. Divindade, limpa em mim. Tipo, atua, faz alguma coisa, abençoa o nosso pé, né? Pernilongo. Meu e da divindade. Ou seja, o meu pé, veículo para que a minha divindade se manifeste. Limpa em mim. No momento em que você traz a sua consciência espiritual pro conflito, a coisa já muda. Eu tô aqui chacoalhando, mas eu tirei uma foto pra vocês verem, pra não achar que eu tô mentindo, que o meu pé inchou, véi. Foi um torçãozão que eu ouvi fazendo tec-tec, sabe? Que tipo, você ouve tec-tec. Qual que é a referência da Vanessa do passado? Vanessa do passado cairia no chão, eu não caí. Eu só me entortei, tirei o peso do pé. Cairia no chão, não ia conseguir ficar de pé, ia sentar, ligar pro carecão falando, amor, vem me buscar que eu torci o pé. A duas casas, sei lá, 300 metros, pertinho, eu não conseguia andar, não dava pra andar. O pé fica parecendo um pão. E eu não consigo andar. Na hora que eu trouxe
a divindade para o presente, que é isso que eu tô falando para vocês. Abençoa na hora. Na hora. Traz o seu poder, o poder do seu eu sou. Tá aqui, tá em você. Na hora. Eu trouxe, mudou. Aquele eu passado não existiu. Eu não ia mais precisar ligar, eu não ia entrar num vitimismo de tipo, o que eu fiz? Poxa vida, eu tava curtindo, a energia tava boa, a emocional tava boa, a cabeça tava indo, eu ia... O que eu tava fazendo de errado? Sabe? Eu tenho um trabalho que eu amo fazer, que é conversar com as pessoas, passar as minhas experiências, soltar um monte de terapias. Tem um outro canal, aliás, se vocês não conhecem, eu tenho um canal só de mantras, meditações, a gesta, terapias, porque o YouTube ele é meio bugado, ele mistura tudo, ele não consegue recomendar meu canal, então eu separei um canal só de mantras, meditações, vou deixar para vocês o link. Porque o YouTube, ele não sabe o que o meu canal é, então ele não recomenda, o que cresce é por vocês. Obrigada, porque são vocês. Então, realmente, é só vocês que fazem com que o canal cresça, que compartilham, que comentam, que deixam seu like. Essa movimentação de vocês e indicam para os amigos e para as pessoas é que faz o canal crescer, porque o YouTube ele não sabe o que recomendar. Assim, quando eu vou ver as recomendações dele, são vídeos que não tem nada a ver com o meu conteúdo, sabe? Assim, que a pessoa que tá vendo aquilo não vai ver o meu conteúdo, não tem nada a ver, assim. Mas, bom, aí, volta, foco. Aí, o que acontece? Eu tava lá sentada, abençoando, e a dor, ela foi saindo, como se realmente a minha divindade tivesse ido lá e tivesse... sabe, aliviado essa dor, tivesse mexido nisso. E aí, eu pensei, vou voltar. Eu torci o pé, eu não deixei que minha mente começasse a perguntar por quê. Será que é porque eu não podia ir? Ou que eu tivesse feito de errado? Não, eu fui no fato, torci o pé, então vou voltar pra casa. Já não tava dando tanto, conseguia andar. Só que aí, quando eu fui fazer isso, eu senti a brisa, um vento, o cabelo fez vum, que me trouxe de volta para o entendimento da situação, que é muito difícil a gente conseguir enxergar na hora. Às vezes a gente consegue olhar para o passado e entender o porquê determinada coisa aconteceu, mas nesse momento eu entendi. Simplesmente porque eu não estava acordada. Eu estava com as emoções, ok? Eu estava com a mente serena, calma, focada no que eu ia fazer, tendo prazer, olhando, sabe? E tava tão deslumbrada com a energia, com a espiritualidade, que não percebi o corpo. O corpo, eu desencanei. Não tava desperta, eu não tava consciente. E estar consciente é estar consciente de toda essa complexidade que somos nós. Seres encarnados aqui num corpo físico, com um corpo emocional, com um corpo mental, com um corpo espiritual, nessa geleia de prana, onde tudo ressoa. Então, tava lindo, mas eu não estava aqui. Eu tava, sei lá, viajando. Então, trazer o despertar tem a ver com as atitudes do presente. Quanto mais consciente, mais você cria karmas positivos. Quando, no momento em que eu torci o pé, que eu percebi logo depois, né, na verdade, que eu torci o pé e eu abençoei, a primeira coisa que eu fiz foi, parei de me referenciar pelo passado, não chamei o caracão, não baguncei a vida de todo mundo, porque cada vez que eu torci o pé, era bagunçar a vida de todo mundo, porque bagunçava a vida do caracão, bagunçava a vida do Gabriel, horário de almoço e etc. Entendeu? Não baguncei a vida de ninguém. E aí, conforme eu ia repetindo, divindade limpa em mim, eu sou abençoada, divindade limpa em mim, eu sou abençoada, eu percebi que eu estava caminhando em direção ao mar. Eu estava sendo levada e eu fui andando. E eu fui andando e abençoando e sentindo cada vez menos dor, o pé ainda estava inchado, mas cada vez menos dor, eu mais consciente dos passos, eu consegui ver formiguinha, tipo, então eu estava consciente de tudo. E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono pra limpar, porque eu realmente senti muito de alguma coisa em mim ter causado isso. Então eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Esse perdão é perdão
para tudo, né? Para aquilo que eu tô ressoando, para minha divindade, para o meu ego, é perdão, né? Por eu ainda não conseguir identificar o que é que faz eu torcer o pé, o que atrapalha a vida das pessoas, porque tudo ressoa. Uma torcida de pé me dá dor, essa dor sobe pro corpo todo, aí eu começo a entrar num sentimento de vitimismo, e aí eu fico, poxa, mas o que eu tô fazendo de errado? Enfim, olha o caos que ia virar. Abençoa. Isso realmente, na prática, isso vai limpando. E conforme você vai repetindo, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo, você vai limpando. Eu faço divindade limpa, eu sou abençoada. Quando isso, eu sinto que isso realmente ficou real, aí eu faço o sinto muito. Então eu tava, abençoa, divindade limpa, abençoa, eu sou abençoada, nessa energia, essa repetição mental, consciente do pé. E indo, quando eu fiz o Ho'oponopono, no sou grato, eu tava no calçadão. Muito assim, eu consegui ver areia, porque daqui eu vejo o mar, mas eu não vejo a areia, eu vejo o mar. E eu vi com as palmeiras e tal, e esse sou grato fez todo sentido, foi tão real, eu tava ali naquele momento, sabe? A minha escolha foi não repetir o padrão, foi fazer diferente. E aí eu cheguei, o pé já tava doendo quase nada. Óbvio que ele vai precisar de cuidados, porque foi uma torção real e etc. Óbvio que eu não vou sair correndo, óbvio que eu vou andar prestando mais atenção. Mas assim, eu podia caminhar, eu consegui sentar, meditar com o pé ali. Eu fiz um carinho no meu pé, no meu corpo físico. Eu pedi para que a divindade abençoasse e eu voltei para casa. Esse torcer o pé, que mudaria a minha energia por alguns dias, que eu ia ficar mal-humorada, eu ia ficar vitimizada, eu ia ter problema para fazer as coisas, eu ia ter que ficar pedindo, porque eu fico com o pé para cima, fica tipo bizarro. Tudo isso foi quebrado no momento em que eu abençoei. E às vezes são as bênçãos disfarçadas que a gente recebe, porque eu consegui ter a constatação de que muitas vezes eu ainda tô dormindo, principalmente no corpo físico, porque eu presto muito atenção no corpo mental, no corpo emocional, na energia, na espiritualidade, em emanar coisas, mas eu tava completamente desligada do corpo físico, como se ele não precisasse de amor, de atenção, de cuidado, como se ele, tipo, tivesse lá para qualquer momento que eu precisasse. E às vezes a gente sente dores de cabeça, dor de estômago e etc, e não tá prestando atenção. Quando você tá em sintonia, conectado, você percebe que tudo que você enxerga é como se você estivesse mesmo numa gelatina de prana, sabe? Como se você fosse uma frutinha lá numa gelatina, se ressoa e as outras gelatinas também ressoam juntas, ou como se fosse uma onda naquele mar, a onda tá lá. Ela é sempre uma onda, mas ela tá caminhando. Ela não tá ali parada, ela tá seguindo o fluxo, tudo se movimenta e ela se movimenta junto. Isso é a criação. A gente não tá separado, não existe um Deus lá. A criação é como se fosse o tecido da criação, aonde você tá. Sabe quando você medita, você consegue sentir, ou então quando você tá boiando e você sente aquela água, quando você tá no chuveiro e você sente todo o seu corpo sendo envolvido pela água, a gente não sente o prana, mas aquilo que a gente come, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, tudo isso é prana. Como estão as suas emoções, como estão os seus sentimentos e, mais importante, como você faz para não cair. Porque quando você cai, é muito mais difícil de levantar. Eu ia passar, sei lá, 2 dias de mau humor, 2 dias para baixo, se eu não tivesse na hora, o poder do agora, resolvido a situação. Então é isso, um beijo e muita luz.